Professor Márcio. Olá, olá, boa noite para todos e para todas. É um prazer imenso estar aqui. Primeiro eu vou passar a bola para o Lamonier, que vai fazer uma breve introdução desse material didático que vocês receberam, e, né, do material complementar também, e aí depois eu venho na sequência dele, tá bom? Até já. Oi, pessoal. Bem, a gente tem que ir se adaptando, né, às transformações do mundo, né? Eu acostumado a lecionar presencial, que eu gosto muito de estar em contato direto com os alunos, né? Podendo ver a relação deles com a gente, as trocas, né? Mas a gente, então, nesse momento específico, né, nessa pandemia, a gente tem que conseguir uma maneira de também transmitir os conhecimentos, de discutir as questões, de levar essas ideias e, com certeza, se adaptar também a novas tecnologias que podem ser muito úteis para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, né? Então, vocês receberam o material que foi elaborado há 2 anos, se eu não me engano, por mim e pelo Márcio, e o fascículo 2 chama Gestão Social e Território. Então, aí a gente tem 2 pontos, 2 pilares, né, fundamentais da nossa discussão. O território e a gestão social. O território é um espaço ocupado, né? É um espaço onde nós vamos observar relações, correlações de força, né? Então, nessas correlações de força, independente de qual pense o território, existe umas relações de forças políticas. Então, sendo assim, né, dessa forma, o território é um palco onde ocorrem as transformações e onde nós vivenciamos, onde nós passamos o nosso tempo todo. Hoje, né, nós somos, normalmente, a gente vive em diversos territórios. Aqui perto da minha casa, no Rio, por exemplo, tem determinados locais, determinados bares, que quando tem um jogo de um time, vira o território daquele time. Então você vai ver um monte de torcedor do mesmo time. Aí a gente fala, né, numa linguagem comum, que aquele espaço ali é o território daquele grupo, daquele time. É lógico que é um território momentâneo. Acabou o jogo, o espaço vai virar um espaço, digamos, de convívio, um bar. Mas naquele momento, aquele território tem dono. E são os torcedores daquele time. Então, se você chegar lá com a camisa do time, do outro time que está jogando, você pode arrumar uma confusão, né? Então, o território, ele habita o nosso dia a dia, né? Aonde você se sente dentro do território, ou seja, onde você convive. Então, a gente poderia dizer que a nossa casa é o nosso território, o nosso bairro, onde nós conhecemos as pessoas, onde nós trocamos ideias. A universidade é um território, né, muito específico, né, onde se pensa o conhecimento, onde a gente tem nossos amigos, professores, alunos, funcionários. Então, ali se forma um território, você conversa com aquelas pessoas e existe uma troca. Isto é o território. Então, nós não somos pessoas que vivemos sem esses territórios, ou seja, existem raízes nessas relações. O Jeová, né, ao criar esse curso, por exemplo, e agora o Ives colocou, são mais de 10 anos, ou seja, são raízes, são espaços, são identidades que vão sendo criadas. Então, esses territórios, eles têm identidades, né? E essas identidades devem ser trabalhadas, né? Hoje, não é o nosso objeto aqui, mas, por exemplo, você tem selos que indicam onde um produto é produzido.
de onde vem aquele produto, qual é aquela marca daquele produto, e sempre relacionando ao território. Então, o território não é assim um espaço vazio, né? O território é a nossa casa, é a nossa vida, é a nossa cultura, é a nossa sociedade, é a nossa relação de poder, é onde você realmente se sente tranquilo. Então, por exemplo, eu acabei de falar no início dessa apresentação que eu me sinto muito tranquilo numa sala de aula, mas assim, ao lado que eu estou aprendendo, ou seja, digamos, é um território que eu estou construindo, mas que eu ainda não tenho uma tranquilidade muito grande, então é nesse sentido. E o outro ponto, o outro pilar da nossa apresentação é exatamente a questão da gestão social. A gestão social elementar vai tratar da participação. Então, você habita um território, você participa daquele território. Então, você é um ator naquele território, você convive com as pessoas daquele espaço, né? E isso faz com que você se sinta familiar. Nessa convivência, o correto, o certo é que você tenha vez e voz, ou seja, que você possa expor as suas ideias, que você possa debater as suas ideias, que você possa dialogar as suas ideias. Suas ideias podem estar erradas, mas você vai apresentar e no diálogo, na prática, você vai verificar, olha, eu pensei dessa forma, mas não é bem assim. Eu acabei entendendo de outra maneira. Isso faz parte do nosso processo de evolução em sociedade. Então, nesses pilares aí, gestão social e territórios, por isso nós colocamos como conceitos indissociáveis. Porque se você, vamos supor, quando você bota a camisa do seu time e vai para aquela torcida, você está participando. E você se sente uma parte daquele grupo. Isso é muito importante. Né? Então você se sente parte desse território a partir do momento que você está participando e trabalhando nesse grupo. Então, a gestão social, eu combinei aí com o Márcio, da gente dividir a apresentação, e eu peço ao Márcio que ele me interrompa, porque, por favor, Márcio, se eu estou dentro do que nós planejamos, mais ou menos, nós combinamos, né? Porque ótimo. aí a gente, às vezes eu vou falar um item que ficou para ele, mas, por exemplo, o conceito de desenvolvimento territorial, que vocês devem estar estudando ou irão estudar um pouco nesse curso de gestão, ele trabalha com a questão da coesão social, ou seja, as pessoas têm que estarem unidas para fazer um país, uma nação, tem que haver uma coesão, a população tem que ter um objeto em comum, né? Aliás, a questão do Covid agora, ele é um objeto. Como, a quem eu vou confiar, como eu vou trabalhar a coesão da sociedade num significado, né? O que nós queremos desse espaço? Que espaço nós queremos? A coesão do território, ou seja, o território, como eu expliquei, ele tem essas relações de poder. Então, esse território tem que ter uma relação, ou seja, tem a cultura, tem os hábitos. No Rio de Janeiro, nós temos tradições de alimentos. Então, eu posso oferecer um alimento de outro local, de outro país, mas aquilo não é o território, né? As pessoas podem gostar dessa novidade, mas o nosso prato típico é a feijoada, por exemplo. Então, não significa que nós tenhamos que comer, mas, ou seja, essa é uma coesão do território, do espaço, né? E aí junta-se a outros conceitos, como a sustentabilidade. Para você ter o desenvolvimento territorial, você tem que ter sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é basicamente baseada em 3 pilares elementares.
o social, que as pessoas têm que ter inclusão social, ou seja, todos nós temos que ter trabalho, direito ao trabalho, a renda, a nossa capacidade de produzir. Ambiental, nós temos que preservar o meio ambiente, que é dali que surge a nossa vida, o nosso pão, o nosso alimento. Não existe alimento sem meio ambiente, então isso é fundamental. A água, né? Nós não vivemos sem água. Então são questões elementares, né? Se você ficar 2 dias sem água, você não existe mais, né? Então são questões fundamentais, a questão ambiental e a questão econômica. Os trabalhos têm que ser viáveis, tem que gerar receita, tem que gerar lucro, né? Lucro no sentido da reprodução do negócio. Se ele não tem viabilidade econômica, o negócio não tem como se desenvolver, né? Nós estamos vendo aí como está sofrendo o pessoal das micro e pequenas empresas, né? Sem renda, tendo que fechar suas atividades, sem ter um apoio decente. Isso são questões fundamentais, e o bem-estar, né? Para ser um local desenvolvido, você tem que se sentir bem. É o bem-estar. Né? Tem outros conceitos derivados, como bem viver, etc. E tal, mas o bem-estar é fundamental. Ou seja, eu tenho que me sentir bem onde eu vivo. Eu não posso me sentir com medo do lugar onde eu vivo. Se eu sinto medo onde eu vivo, tem algo muito errado. Me tiraram a minha liberdade. Eu tenho que ter liberdade de ir e vir. Né? Então, por exemplo, todos nós aí sabemos das questões, no caso do Rio de Janeiro, como às vezes é perigoso você estar em locais que você não domina. Isso é uma tirar a liberdade da pessoa. Eu tenho que ter a liberdade de conviver em todos os locais da minha cidade, mas na verdade não é assim. E aí isso está intimamente ligado aos conceitos da gestão social. Não existe a discussão, a inclusão, o pluralismo de ideia, a igualdade participativa, a autonomia, o bem comum. Ou seja, então você não tem como separar uma teoria da outra. Então, se você pensa no seu território, você pensa no compartilhar da sua relação, né, da sua família, dos seus amigos, no seu trabalho. Um trabalho ele tem que ter um objeto em comum, né? E esse objeto em comum ele passa pela capacidade de você expor as suas ideias, de você fazer o seu trabalho, de você desenvolver. Então você não tem como desassociar esses conceitos. No texto essas questões estão bem amarradas e teoricamente bem trabalhadas. Não dá para a gente abrir nesses detalhes aqui. Então, Márcio, eu acho que você tinha pedido para eu fazer uma pequena introdução. Acho que eu fiz. Agora é sua vez. Foi ótimo, Lamonier. Eu acho que você já dissertou sobre o tema completo. Eu vou fazer alguns complementos aqui só. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito por esse convite, né? Para além do que a gente desenvolveu com esse material didático, né? Há 2, 3 anos atrás, eu não lembro bem precisamente em que época nós fizemos, e do prazer que eu tive em conhecer o professor Jeová e o professor Ives quando fomos, né, em comboio, né, o grupo do PEPEDIT, que é o Programa de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas, nós fomos em comboio ao ENAPEGS, né, que foi em 2018, não foi? 2018? E nós pudemos conhecer a maravilha que é a Universidade Federal do Cariri. E é um prazer estar aqui com vocês, né, tentando discorrer sobre essa temática, né, que é essa relação, né, esses conceitos, né, como o professor Lamonier disse, são indissociáveis, né, porque o próprio conceito de território é um conceito polissêmico, né, ele tem várias dimensões, ele vai além da dimensão espacial, de delimitação do espaço físico, né, ele tem a questão da inclusão dos atores, da participação,
como os vários exemplos que o professor Lamonier apresentou aqui, né? E uma das questões que a gente discute muito no nosso grupo, no nosso laboratório de pesquisa, né, que acabou se tornando um programa de ensino, pesquisa e extensão, é a questão da participação simétrica dos atores sociais presentes no território, sobretudo nos espaços, nos fóruns, né, dos fóruns e nas arenas de discussão sobre os temas pertinentes àquele território. Então, quer dizer, para que não haja uma assimetria na voz, né, vamos dizer assim, na locução, né, e na interlocução entre os atores, é preciso que a gente tenha aí um equilíbrio, né, na participação. Existe, eu falo isso com uma certa experiência, né, por ter participado em vários momentos como representante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no Conselho Municipal de Seropédica, que é a cidade que abriga a Universidade Rural, né? Eu participei do Conselho da cidade por 4 anos, no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e no Conselho de Segurança Alimentar. Então, são arenas realmente de disputa, de poder, né? E em que os atores têm ali uma participação, uma representatividade com relação ao escopo, né, ao setor que ele representa. Então, a gente via lá atores do poder público, a gente via representantes dos agricultores, né, de associação de moradores, de conselhos escolares, enfim, era um conjunto de atores participando de um debate em comum, né, para que haja, né, o que a gente considera como bem comum para aquele território, né? E alguns instrumentos, né, que a gente pode, assim, instrumentos e formas institucionais que preconizam, né, a questão da gestão social nos territórios, são alguns instrumentos, como, por exemplo, o Ministério das Cidades, que eu acho que o Lamonier pode falar um pouco sobre isso, né? A questão dos conselhos das cidades, né, que foram instrumentos e formas institucionais criadas a partir do processo de redemocratização, né, a partir da Constituição de 1988. Então, foram mecanismos que a gente tem que, sobretudo, valorizar, ocupar esses espaços e, além disso, preservar esses espaços, né, que atualmente andam ameaçados, né? Quer dizer, o Conselho de Segurança Alimentar foi, no início da atual gestão presidencial, ele foi praticamente desconfigurado, mas depois houve uma retomada e tal, e é um conselho tão importante, né, que discute, inclusive, programas como Fome Zero, enfim, né, são instrumentos que a gente pode colocar aqui como formas, né, constitucionais, né, previstos dentro da Constituição brasileira, de espaço, né, de fóruns de debate, né, para que esses atores tenham voz, como o professor Lamonier falou, né, e para que esses atores tenham, né, dentro de um parâmetro de participação, tenham a mesma intensidade, né, nesta participação. Então, eu acho que eu posso passar a bola agora para o professor Lamonier para ele falar um pouquinho sobre a questão dos Ministério das Cidades, né? Depois eu posso voltar a falar um pouco do Conselho das Cidades, dos planos diretores, enfim, a gente pode, né, Lamonier, você que tem um pouco mais de conhecimento sobre o Ministério das Cidades, podia falar um pouquinho sobre isso. Tem que abrir o microfone. Estou falando, esse território para mim está um território complicado, mas eu peço ajuda de vocês. Então, a ideia do território das cidades, né, é exatamente de você ordenar as cidades, né, como territórios. E isso daí é fundamental, a ordenação do espaço urbano, digo, dos municípios, né? Porque a cidade, ela não vive sem
o rural. É igual o conceito de gestão social e território, né? Nós nos alimentamos, né? Como já falei aqui, nós dependemos da água, nós dependemos de fontes de energia, nós somos totalmente dependentes de estruturas, né? Nós não estamos isolados. Então, a ideia do Ministério das Cidades é exatamente de você ter planos urbanos para que a cidade desenvolva de um modo harmônico, né? E que com isso todos que habitam a determinada cidade se sinta integrado a esta localidade. Então, aí você vai ter a questão da conferência das cidades, e nós fizemos um trabalho uma vez, e eu esqueci de passar esse. Eu até falei com o Ives agora antes, um material de um artigo que nós fizemos sobre a Conferência das Cidades, nós participamos. É enorme, vêm os conselheiros do Brasil inteiro e vão discutiam o que se esperava dessas cidades, né? Isso parece assim uma coisa, será que isso é tão importante? É muito importante. É a nossa vida que está em jogo. Então, assim, eu vou dar 3 exemplos aqui local, no estado do Rio de Janeiro. Uma área rural se transforma numa área industrial, sem que haja remanejamento daquelas famílias. Aí ali eles instalam uma grande usina siderúrgica. Oh, que maravilha! A usina vai gerar muitas riquezas, mas com as riquezas gera também uma chuva de prata. E a chuva de prata nada mais é do que a fuligem, e a fuligem começou a matar os bebês e os idosos da localidade. Por quê? Porque ali já era uma área muito habitada. Já era uma região tradicional, então não tem como você remover aquela população. Era mais fácil colocar a indústria em outro local. Aqui perto também, no Grande Rio, eu não vou falar o nome dos municípios, mas tem uma refinaria de petróleo, certo? A refinaria tem um espaço enorme, mas tem as empresas que trabalham. Então, uma das empresas guarda armazenagem de combustíveis do lado de residências. O que aconteceu? Explodiu essa empresa que armazena combustível e matou famílias inteiras. Aí as pessoas, quando aconteceu o acidente na televisão, as pessoas falavam, mas eu moro aqui desde criança, eu nunca imaginei isso. Ora, se estão construindo um espaço de armazenamento de combustível do lado da sua casa, você tem que participar, você tem que dizer, olha, que não dá para fazer isso. Eu não sou contra armazenar combustível, mas tem que ter o local ideal, certo? E ali já era um espaço utilizado. Na região da nossa universidade, é uma área que o terreno é um terreno arenoso. Por isso, abaixo do terreno de toda a área, daquela área onde ficam os municípios de Seropédica, Itaguaí, parte de Mangaratiba, ali tem um aquífero de Piranema. Porque, como a areia, filtra a água e vai se guardando num reservatório natural. E eles resolveram construir contra os laudos da universidade, na universidade tem um centro de pesquisas de solo, contra os interesses da população, um aterro sanitário. Lógico, o aterro sanitário ele tem todos os cuidados, toda a tecnologia, mas se o chorume passar para o aquífero, você perdeu uma água que pode ser utilizada durante anos pela população do Rio de Janeiro. Então, as questões são muito densas. Não é assim, uma cidade, ela deve ter um planejamento, então o Ministério da Cidade, ao incentivar os planos diretores, vai explicar, olha, essa área é uma área rural, essa é uma área de preservação ambiental, essa é uma área histórica, essa é uma área industrial. Você vai planejar
para que todos possam ter uma vida saudável naquele espaço. E nisso aí entra o papel dos conselheiros, que irão controlar se este plano está sendo ou não cumprido. Então, se você não tem a participação da sociedade através dos seus conselhos, representações, você pode deteriorar o local. Então, essa questão no Brasil é uma questão que a gente pode ver no nosso dia a dia. No Espírito Santo tem uma praia, que é uma das mais belas praias do Espírito Santo, logo tem uma grande especulação imobiliária e o sol se põe contrário à praia. Então, a praia não poderia ter prédios altos. Poderia ter prédios baixos. Porém, com a especulação imobiliária, a prefeitura foi permeando o plano diretor. Moral da história, a praia é linda, mas não bate mais sol, porque os prédios fazem sombra na areia. Então, quer dizer, você acaba por destruir as riquezas que você tem. Por isso tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser trabalhado. Então, de que adianta você morar frente ao mar, numa linda praia, e você não poder ir na praia? Por quê? Porque ela não bate sol. Ah, mas é bom que aqui o sol é muito forte, né? Não, mas acontece que o fato de não bater sol criou na areia um tipo de bactéria, sei lá, e uma fauna que não existia e que faz mal à pele. Então, ou seja, um efeito negativo vai encadeando o outro efeito negativo. Então, você pensar no Ministério das Cidades, você pensar nos conselhos das cidades, é como que eles vão agir para manter esse espaço, esse território organizado. Então, o Márcio falou aí do Conselho de Segurança Alimentar. Olha, essa é uma questão fortíssima hoje, que todos nós temos que estar muito atentos quando se fala na palavra segurança alimentar. Da onde vêm os nossos alimentos? Por que ele não vem próximo de onde nós moramos? Se tem as condições da produção. Isto faz parte do plano rural, ou seja, você gerar o rural produzindo alimentos para as cidades. Se você hoje, por exemplo, nós tivemos aqui no Rio, há pouco tempo, há uns 2 anos aproximadamente, uma greve dos caminhoneiros. Foi no Brasil. Foi no Brasil. No Brasil. Mas cada região sente de uma maneira. Né? 15 dias o Rio de Janeiro não teria mais alimentos. Tinha acabado os alimentos dos mercados, da distribuição. E aí? Da onde vêm esses alimentos? Alguns alimentos, os hortifrutis, vêm da região serrana do Rio, mas a maioria dos nossos alimentos vem de Goiás, do Sul. Ou seja, o Rio de Janeiro perdeu essa capacidade de segurança alimentar. E ao entorno da cidade do Rio de Janeiro, que nós poderíamos ter uma forte agricultura, não tem mais. Então, isso é questão dos ministérios das cidades. Ah, mas você está falando do Ministério, você está falando do rural no Ministério das Cidades? Sim, porque você tem que ter essa organização espacial. E isso depende desses planos diretores, e esses planos diretores devem ser respeitados. Então, Márcio, não sei se eu estou falando demais, mas o caso lá de Mazombinha, que nós trabalhamos num colegiado, depois eu acho que se tiver tempo a gente pode falar, mas o caso de Mazomba é uma área rural onde queriam abrir uma pedreira. Ou seja, para isso eles alterariam o plano diretor do município, porque a pedreira seria uma atividade industrial, iria acabar com o resto da agricultura. Aí os agricultores se organizaram, né, e junto ao abaixo-assinado da universidade, de diversos outros atores, pelo menos até então essa pedreira não chegou na localidade. Que seria quase a expulsão daquela população. Uma população que vive ali há muitos anos, né? São famílias e famílias descendentes, ou seja, é um espaço. Para onde vai essas pessoas?
se elas forem ali expulsas. Enfim, Márcio, dá continuidade, eu falei um Pois pouco. é, isso que o professor Lamonier disse é interessante, porque a gente vem trabalhando junto com o PEPEDIT, né, o nosso laboratório de pesquisas em desenvolvimento territorial, a permanência de um curso de formação de conselheiros. Então, a gente vem tentando instrumentalizar, de certa forma, atores locais, né, sobretudo do nosso território, que o professor Ives até situou, né, quando nós participamos do projeto do NEDET, né, que é o Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial, e o nosso foi contemplado, né, na época do edital, foi da Baía da Ilha Grande. Nós trabalhamos especificamente, diretamente, né, com os municípios de Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, e entrou também nesse meio o município de Rio Claro, que ele fica mais na serra, mas margeando ali o litoral de Mangaratiba e Angra. Então, quer dizer, a gente vem trabalhando com essa perspectiva da formação de conselheiros para conscientizar as pessoas, né, os atores locais, sobretudo os agricultores, pescadores artesanais, né, caiçaras, né, populações tradicionais, entre atores do poder público também, a participarem dos conselhos das cidades, dos conselhos gestores, para criarem seus planos diretores, né, suas cooperativas, através da representatividade dessas cooperativas e associações. Então, essa é a nossa perspectiva de trabalhar dentro da perspectiva do território, né, com essa questão indissociável da gestão social, que é a participação desses atores. Tem sido um pouco difícil, né, Lamorinha, porque esse projeto do NEDET, ele teve um fim, né, foi interrompido, na verdade, com a entrada, com o impeachment da presidente Dilma, né, com a entrada do Temer. Houve uma descontinuidade desse processo, mas nós acabamos integralizando essa perspectiva do NEDET, que passou a não ter mais essa nomenclatura, porque nós deixamos de receber os recursos, sobretudo os projetos e políticas públicas que vinham através da política de territórios, né, como territórios rurais e territórios da cidadania. Então, nós mantivemos as ações junto com esse colegiado, tentando manter o colegiado aos trancos e barrancos, justamente para fortalecer, ou para tentar fortalecer esses atores na busca de planos, né, desenvolver planos de desenvolvimento sustentável para esse território, sejam os territórios municipais, ou o próprio território que pega toda a faixa litorânea da Baía da Ilha Grande, mas é uma tentativa, né, Lamoneira? É uma questão mesmo de tentar unir forças, de ir às comunidades, levar essas ideias, trazer esses atores para a universidade. Ano passado nós tivemos um curso que durou mais ou menos uns 4 meses de formação de conselheiros. Já fazemos reuniões bimensalmente, praticamente, né? Agora, nesse período de pandemia, está mais complicado. A gente está tentando fazer com outras características, através de lives, vídeos, chamadas de vídeo, enfim. Mas é uma tentativa que nós temos justamente de instrumentalizar tem até uma pergunta aqui, né, da Lídia, que eu estou vendo aqui no chat, que ela pergunta como estimular a participação cidadã. Eu acho que um dos mecanismos é esse, né? A universidade, como está acontecendo nesse momento, né, esse curso oferecido para vocês, que é trazer essas discussões sobre a necessidade da participação, como o Lamonier disse, né? A gente tem que ocupar esses espaços, não só esses conselhos gestores, mas também fortalecer as cooperativas, as associações de agricultores, de pescadores, de trabalhadores artesanais, né? De quilombos, comunidades indígenas, para que eles possam ocupar esses fóruns de representação da sociedade civil, como são esses colegiados, esses conselhos municipais, estaduais, o que quer que seja, né? Eu acho que um grande exemplo disso é o que a gente vem aos trancos e barrancos, né, Lamonier, fazendo
né, através da universidade junto a esses municípios. E uma delas são os consórcios intermunicipais, que a gente vem fomentando, que eu acho que são algumas características, né, desse nosso trabalho, essa nossa tentativa de articular esses atores, mesmo com todas as dificuldades agora, sem o apoio do governo federal, mas a gente tem esse trabalho, né, esse trabalho que eu acredito que seja de grande importância para legitimar a participação desses atores no território, né? Eu acho que esse é um exemplo do que a gente vem fazendo. E aí, se você quiser acrescentar. Então, Márcio, nós temos aqui na nossa organização, né, essa questão que nós falamos já dos planos diretores, e agora entrando para a questão dos consórcios intermunicipais. Esses consórcios, assim, os municípios, eles não têm muito recurso, mas eles juntos podem organizar, se estruturarem em estruturas consorciadas. Isso aí existe toda uma legislação pronta para isso. Como assim, por exemplo, na questão ali da região de Mangaratiba, nós temos produtores de queijo. E aí junta 3, 4 municípios para ter a estrutura de um veterinário, cuidar da inspeção, para ele receber o selo de inspeção municipal e estadual. Isso custa muito caro para o município, porque a produção não é tão elevada. É uma produção forte para aqueles agricultores, mas se juntar todos os municípios, então aí, por exemplo, é uma possibilidade de você ter uma economia através dessa ação conjunta do consórcio, né? Só que na teoria é muito simples, é muito fácil da gente entender. Só que na prática existe as disputas, uma prefeitura quer disputar com a outra, o interesse de um secretário diferente do interesse do outro, que eu estava falando com o Márcio, com o nosso grupo, que eu tenho assistido muito na televisão, né, lido também a respeito da questão dos medicamentos para Covid, né? In vitro, que é no laboratório, eles funcionam muito bem. In vivo, que é na prática, nas pessoas aí ele não funciona, né? Então nós temos sempre esse antagonismo entre teoria e prática, né? Então, nós estamos dando exemplos aqui de questões como que você deve se organizar e como você deve participar. E os consórcios intermunicipais, ele traz essa possibilidade de você desenvolver o entorno do município, né? Aí na região do Cariri, por exemplo, o Parque do Cariri, vai envolver diversos municípios. Se um município conflitar com outro, você não consegue fazer um turismo de base rural sustentável, porque um conflita com o outro. Mas isso não é apenas assim. Ah, mas isso só acontece no espaço público? Não. Acontece nos espaços privados e muito. Por que nossas empresas não se desenvolvem tanto? Porque existe uma falha de participação também, de troca, de diálogo. Estou falando de empresa privada, não estou falando de empresa pública, de situação pública. Então, sempre eu dou exemplo de 2 casos. Um é um condomínio, é um prédio de condomínio. Aqui no Rio, esses condomínios os síndicos se tornaram donos dos prédios, e aí é um problema enorme, porque as pessoas pagam o condomínio, mas não participam das reuniões. E um caso aqui do lado da minha casa, um prédio grande, a síndica, durante anos, conseguiu fazer uma limpeza em todos os recursos do condomínio e construiu um quadriplex com piscina em cima do prédio. Só que uma piscina é um peso enorme e coloca em risco toda a estrutura do prédio. Ela roubou o recurso do prédio e ela se apropriou e ela elaborou esse processo, ou seja, colocando em risco a vida de todos os moradores. Isso é a falta de participação. No Rio de Janeiro, nós temos a Unimed Rio,
que tem no Brasil inteiro. A Unimed Rio foi vítima de um presidente que roubou durante anos, desviou todos os tipos de recursos, e hoje os médicos da Unimed Rio trabalham para pagar as dívidas desse presidente. Agora, observe, a Unimed é uma cooperativa de médicos. Eles deveriam participar. É dali a fonte de vida deles. E, no entanto, não participam. Então, essa questão da baixa participação no Brasil parece uma questão que vem muito do epistema, da base. Então, nós temos que reverter isso. Nós temos que participar da nossa empresa, da nossa comunidade, do nosso prédio, da nossa universidade, do nosso bairro, do nosso... Dá trabalho? Dá. Mas não existe outra maneira de você ter uma sociedade mais justa, que é o controle social. Ou seja, a sociedade tem que controlar os recursos públicos, assim como tem que controlar os recursos privados também, como um exemplo que eu dei de um condomínio ou de um Unimed. Isso é a falta de controle dos participantes, né, no caso dos moradores de um prédio, que consideram, ao pagar o seu condomínio, estão livres do processo. Quase que o prédio desmoronou. Não estou brincando, não. Ela não fez nenhuma obra de infraestrutura necessária. Isso foi durante anos. Olha o risco da baixa participação. E esse condomínio parece que se tornou o Brasil, né? Que é a nossa fraca participação nos territórios, através desses processos. Então, eu creio que é objeto de trabalho. Então, os conselhos, os consórcios, é uma maneira que você consegue ter, cada um dando um pouco, consegue ter uma produção conjunta significativa e viável, né? E através desses conselhos gestores, você vai, então, controlar esse processo. Aqui está para o Márcio falar dos conselhos gestores, eu volto a falar de cooperativas, ou você fala de cooperativas, Márcio? Eu falo de arranjos produtivos e você fala das cooperativas. E aí acaba a nossa live. Bom, eu acho que a gente já está com o tempo meio apertado, né? Já tem uns 5 minutos, né? Faltam 5 minutos para terminar. Eu não sei, né, se o Ives, como é que ele vai controlar isso, mas a ideia é a gente falar, né? A gente tentar, na próxima segunda-feira, quando nós tivermos o fórum, né, de debates, eu acho que a gente pode tentar aprofundar um pouco mais esses temas, né? Porque a questão dos conselhos gestores, dos arranjos produtivos locais, que é uma especialidade é um tema que o professor Lamonier defende, né, a questão que ele entende bem sobre a questão das APLs, né, que é justamente a organização de atores, de produtores de um determinado tema, de acordo com as especificidades do local, né, com as características culturais do local. E eu queria aproveitar também, né, a questão justamente das cooperativas e associações a partir desses arranjos produtivos locais. Isso são elementos, são instrumentos importantes para que possa haver o que a gente defende, que é a participação, né? Essa participação simétrica de todos os atores, de todos os setores envolvidos naquele território. Então, eu acho que a gente pode fechar mais ou menos com essa ideia, né? E também podemos fazer um convite, estou escrevendo aqui no chat da reunião, uma live que nós vamos fazer na terça-feira à noite, né? Não sei se todos podem participar, mas é uma live do nosso grupo nosso programa de ensino, pesquisa e extensão, em que eu vou falar um pouquinho, quer dizer, toda terça-feira a gente vai estar apresentando um vídeo, mas eu vou colocar o link aqui para vocês, e nessa próxima terça-feira agora nós vamos falar justamente sobre a questão da identidade, né? A questão da cultura, identidade local, a preservação dessas identidades para o desenvolvimento territorial sustentável, e ela vai acontecer às 7 horas da noite no Facebook. Eu vou colocar daqui a pouco o link aqui para vocês, estou tentando só abrir, e aí a gente continua esse debate na segunda-feira e estende esse convite para essas lives
que nós estamos fazendo lá no Facebook, né, do nosso programa, tá certo? Então, eu acho que, se o Lamonier concordar, eu acho que a gente pode tentar fechar por aqui e deixar com o Ives, né, para ver se ele consegue dar um fechamento para isso, ou tentar encaminhar alguma pergunta que talvez tenha ficado aqui, que eu não tenha percebido aqui no chat, né? Você quer falar alguma coisa, Lamonier? Só assim, os arranjos produtivos locais, a gente vem trabalhando há muito tempo, tá? E eles realmente é uma maneira que vem trabalhando, vem dando resultados muito positivos em termos de desenvolvimento. Na Bahia da Ilha Grande, eu vou ser mega resumido. Na Bahia da Ilha Grande, o caso de Paraty. Paraty era um município abandonado, porém com belíssimo, né, patrimônio histórico e natural. E Paraty consegue, através da união, da participação da população, da inclusão, se tornar um segundo maior roteiro turístico do Brasil. Isso aí é um trabalho participativo enorme. A gente tem vários estudos sobre isso. E ano passado, Paraty se tornou patrimônio histórico e da humanidade, porque Paraty conseguiu desenvolver patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, pelo fato dela ter conseguido um desenvolvimento turístico, preservando 3 aldeias, quilombos e caiçaras. Então, quer dizer, o sucesso de Paraty é exatamente a sua inclusão social. O peixe é pescado pelo caiçara, a banana é do agricultor, o artesanato é do índio, a refeição, a dança é do quilombola, ou seja, todos participam, e é esse o grande ponto forte. Lógico que a praia é belíssima, um patrimônio natural é belíssimo, e histórico também, mas, ou seja, a característica da preservação foi fundamental. Mas isso a gente tem aqui no texto, vocês podem ver, e nos nossos artigos, está tudo disponível, tá bom? E na outro dia a gente pode falar um pouco mais. Eu não consigo ler o chat aqui, para mim ele aparece, então, Ives, por favor. Obrigado pela participação, tá? Obrigado, professor Lamonier, professor Márcio. Eu fiquei aqui de olho no chat, pessoal, eu vi que a gente teve muitas contribuições, né, a Deise, o Malon, Manuel, a Luciana, o Fabrício, a Aline, Deise, e eu separei aqui 2 perguntas, porque eu acho que elas são muito boas, né, porque elas fazem menção a toda a conversa que nós tivemos aqui com o professor Lamonier e o professor Márcio. A primeira pergunta é da Aline, ela diz o seguinte: o atual governo federal esvaziou e acabou com os conselhos, por exemplo, no meio ambiente. Como a gestão social pode contornar esse desmonte das vias institucionais de participação? E aí eu vou fazer a segunda pergunta para que os professores respondam já em bloco. É a da Márcia Costa. Como os professores percebem a atuação dos gestores públicos para a gestão social? Estão preparados? Eu volto a palavra aos professores. São questões bem complexas, né? Olha, eu vou tentar também, vou passar para o Márcio, mas assim, sem a cobrança, o controle social, você não vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável. O que aconteceu com essa questão? Desmobilizou esses conselhos ambientais. Alguns não, conseguiram se manter porque eles são mais institucionalizados. Mas o que está ocorrendo agora, nesta semana, foram não sei quantas embaixadas recebendo cartas sobre a questão ambiental no Brasil. Ora, então quer dizer, você também não está fechado num espaço. Você tem um mundo. Acontece que no mundo o controle social é bem denso e bem forte. Então é necessário essa relação. A segunda pergunta, Ives, é o quê? Da Márcia? A segunda pergunta é qual a percepção de vocês dois sobre a atuação dos gestores públicos para a gestão social, né? Se esses mesmos gestores estão preparados ou estariam preparados para a gestão social. Bem, aí dizer assim, gestores de uma maneira geral, tem gestores preparados, né? Você tem uma inteligência em alguns municípios significativas, em outros não. Mas é importante ter cursos de formação, dialogar.
levar esse conhecimento, porque às vezes as pessoas também, elas não conhecem uma outra maneira de agir que não seja só o seu individualismo, né? Então, quando você pensa, olha, você vai estar melhor numa sociedade melhor, isso às vezes as pessoas não conhecem, não foi explicado para elas isso. E a gente tem que trabalhar isso, dando exemplos, trazendo a prática, mostrando a necessidade, né? Então, eu creio que tem alguns gestores públicos realmente bastante capacitados e outros não, talvez pela própria formação, pela falta de interesse, né? Acha que eu estou ali, eu vou dar uma esmola, uma situação e vai melhorar. Enfim, agora eu vou passar para o Márcio. Obrigado, Ives, obrigado, Jeová, obrigado a todos que assistiram a nossa live. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Espero que a gente possa continuar o nosso papo na terça-feira, não é isso, Ives? Tá bom. Obrigado novamente. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, apareceu o Sarmento, apareceu a Márcia, Patrick, amigos que estão participando desse curso, que eu acho que estão contribuindo com essas perguntas também, e fazem parte de todo esse nosso ambiente semanal de discussão, porque nós temos reuniões semanais do programa. E uma coisa que eu percebo, né, nessa fala do Lamounier, inclusive, é que tem gestores que realmente têm essa característica de oferecer uma gestão participativa, né, de fomentar conselhos, de estimular a criação de conselhos, mas por outros ainda estão naquela visão ainda coronelista, né? Tem um termo que o Tenório usa, eu esqueci o nome, mas clientelista, né? Aquela visão clientelista, que é você ter lá o gestor, né, o gestor público, seja ele, né, na escala municipal, na escala estadual e tal, e ele age ali como um senhor feudal, ele não tem aquela visão de querer ouvir os seus conselheiros e tal. Então, os conselhos existem, às vezes, no sentido de é porque é obrigado a ter o conselho para receber recursos do fundo de não sei o quê. Então, o conselho, às vezes, ele funciona de fake, né? Ei, Márcio, ele existe in vitro. In vitro, como você disse ontem, né? Em vivo ele não existe, existe na teoria. Mas uma característica interessante que nós tivemos lá em Seropédica foi a criação do Conselho de Segurança Alimentar. Ele existiu durante muitos anos de fato, mas não existia de direito, né? Não tinha uma lei que autorizasse o funcionamento, vamos dizer assim, do Conselho. Até porque ele é um conselho que não é um conselho deliberativo, ele é um conselho consultivo, né? E o interessante é que a gente brigou para a existência de uma lei de criação desse conselho, e essa lei ela nunca saía do papel, né? Ela nunca era votada, nunca era decretada, enfim. E nós recorremos ao Poder Legislativo, foi a Câmara de Vereadores, e ele foi votado na Câmara de Vereadores. Isso depois do Conselho já existia há anos, ele já existia de fato, mas não de direito, ele existia, né, dando pitacos lá na alimentação escolar, na inclusão dos agricultores no PENAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e tal, mas ele não existia. E nós brigamos, nós tivemos várias reuniões, e levamos o presidente da Câmara e ele levou essa matéria para ser votada. Ela foi votada e foi aprovada com um voto contrário, E ela foi para o prefeito assinar, e ele vetou, né? Ele vetou a criação da lei do Conselho, a lei de criação do Conselho, e aí voltou para a Câmara derrubou o veto. Então, hoje nós temos o Conselho de Segurança Alimentar em Seropédica, né, com todas as dificuldades que a gente tem de dialogar com o poder público executivo, mas ele existe agora de direito. Então, é um exemplo de como esse controle social, né, que o Lamounier falou muito bem, sobre essa necessidade que a gente tem de reivindicar o direito, né, de colocar essas matérias em pauta no legislativo, de levar a prefeitura, porque depois nós brigamos para que as chamadas do PENAE realmente chegassem aos agricultores, e houve realmente uma chamada pública para a compra de alimentos para as escolas. Então, esse processo é um trabalho de formiguinha, né? Mas ele só funciona quando você realmente tem ali um grupo coeso,
né, lutando por aquele ideal, por aquele direito que é da população. Então, eu acho que fica mais ou menos essa dica, né? Eu acho que mesmo a gente tendo gestores municipais, estaduais, ou no âmbito federal, que tenham essa característica clientelista, né, com essa visão coronelista e tal, de verticalizada, né, do top-down, que a gente fala, de leis de cima para baixo, a gente tem que pensar em instrumentos e formas institucionais de poder levar e criar políticas bottom-up, né, que vem de baixo para cima, que são políticas que realmente possam emanar do povo, né? Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem para esse momento que a gente vive atualmente, né, nas diversas escalas do poder, seja municipal, estadual ou federal, e que a gente vem, de certa forma, sendo abalada por manifestações antidemocráticas, né, e que a gente precisa reforçar precisa ir contra elas, né, a partir da nossa participação e ocupação nesses espaços do território, tá certo? Então, acho que essa é a nossa mensagem. Agradecemos muito aí pelo convite, foi um prazer imenso. Esperamos que na segunda-feira a gente possa fazer uma coisa mais dialógica, né? Tem um bate-papo mais participativo, né? Porque a participação é o tema central dessa nossa proposta, né? Da proposta do curso e da nossa proposta de pesquisa e de extensão como um todo. Tá certo? Então, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês e obrigado por nos ouvir. Tá? Boa noite. E agora vai ficar contigo aí. Tá. Obrigado, professor Márcio. Obrigado, professor Lamounier. Antes de fazer o encerramento, pessoal, eu vou colocar aqui no chat o link da reunião de amanhã, tá? Só para quem não ouviu no começo, a gente precisou mudar o link da reunião, certo? E tá aí no chat, mas vai ficar também lá no Google Classroom para vocês, tá? Então, fiquem atentos. Novamente, professor Márcio, professor Lamounier, muitíssimo obrigado. Nós aqui do LIEGS, né, já os temos como parceiros de trabalho e de amizade, acima de tudo, já há muito tempo, né? Então, pensar em outras pessoas para esse módulo do curso seria impossível, né? Eu faço cor a todos os elogios que os participantes estão colocando aí para vocês no chat também. Seria estranho se eles não aparecessem, porque, de fato, pessoal, o professor Márcio e o professor Lamounier são muito bons, realmente. Eles são pessoas excelentes. E não é porque eu gosto deles, não, que eu não sou de ficar fazendo elogio barato, mas realmente é a verdade. Então, muito obrigado, professores, pela participação, obrigado mesmo, assim, a gente fica muito feliz, muito contentes. Nós aqui da Federal do Cariri, aqui no Ceará, nós estamos contentíssimos com o alcance do curso, a gente fica muito certo de que as coisas que a gente vem construindo ao longo desses anos também são coisas concretas, coisas que têm real impacto e que são coisas que fazem um bem para a vida das pessoas, tá? Então, muito obrigado. A gente, se pudesse ficar conversando aqui por umas 10 horas, a gente teria assunto, teria pergunta, teria dúvida, e a gente não conseguiria esgotar, certamente. Então, pessoal, mais uma vez e sempre, muito obrigado, professor Lamounier, professor Márcio. Gente, ótima noite de sexta-feira, bom descanso para vocês todos, bom final de semana, e que todos tenhamos muita saúde para a gente encarar esse período todo que a gente está vivendo, tá, pessoal? Um grande abraço, obrigado a todos, e a gente se encontra amanhã, tem nova live, viu? Estão todos convidados de novo. Até mais, pessoal, bom descanso para todo mundo, muita saúde. Até segunda. Até segunda. Olha aí o link que o professor Márcio disponibilizou no chat também, tá, pessoal? Muito obrigado. Se vocês puderem curtir lá a nossa página, vocês recebem depois a live de terça-feira automaticamente, né? Tá bom? Obrigado, valeu pela força. Obrigado, professores, até breve.